Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo para mais uma aula de Química com vocês. Hoje a gente vai falar sobre estrutura atômica, resolver alguns exercícios. Porém, antes eu deixei lição de casa para vocês, pessoal, e eu espero que vocês tenham feito. Vamos corrigir elas? Beleza, primeiro exercício. A matéria é constituída por átomos, ao qual sabe-se que são constituídos por partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Muito estudo se passou para compreender a constituição atômica. Assim, identifique pelos desenhos dos modelos atômicos os respectivos cientistas que os propuseram. Nós temos os 4 desenhos lá. Lembra da última aula que a gente estava falando sobre o modelo atômico? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr? Pessoal, então vamos aqui associar os modelos com cada cientista. Primeiro desenho ali, pessoal, um núcleo, uma eletrosfera, órbitas circulares, Bohr, pessoal. Então já coloca ali em cima, Bohr, se você colocou, parabéns. Segundo modelo, uma esfera, a princípio, sem carga, homogênea, dá a entender que pode ser rígida, maciça. Modelo atômico de Dalton, pessoal, beleza? Terceiro desenho, núcleo eletrosfera. Opa, já é importante. Órbitas elípticas. Então, realizado pelo elétron, modelo atômico de Rutherford, pessoal. E o quarto desenho, uma esfera com carga positiva, com diversos elétrons incrustados em sua superfície, como pudim e passas. Então, pessoal, modelo atômico de Thomson. Acertou? Beleza. Partir para o segundo exercício da UFTM de Minas Gerais. Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com material explosivo. Quando incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário, cor verde e de cobre, cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de... Pessoal, lembra, resgata, isso vai ter que resgatar da aula teórica. Qualquer coisa, se não está tão claro, pausa o vídeo, volta para aquela aula, remete, tenta lembrar do salto quântico, pessoal. Esse exercício aqui, ele reafirma e trabalha um pouco desse conceito do salto quântico. Quando o elétron ele absorve energia o suficiente para ele saltar para uma camada, ele sai do estado fundamental, vai para o estado excitado, ele elétron absorveu energia, ele salta de camada e ao retornar essa camada para a camada inicial dele, ele libera essa energia na forma de luz em um determinado comprimento de onda de acordo com a camada que ele está retornando, o nível de energia que ele está voltando. Pessoal, quem explica? Que modelo atômico explica isso? Rutherford? Não, Rutherford não, só Rutherford não. B. Rutherford Bohr? Sim, foi o Bohr que estabeleceu isso e os seus postulados em cima dessa questão. Ele que conseguiu explicar esse fenômeno do salto quântico. Beleza? Então, nesse exercício, alternativa B, pessoal. Acertou? Bora? Próximo, então. O modelo atômico responsável por centralizar a carga elétrica positiva dos átomos em uma porção reduzida de espaço, conhecido como núcleo atômico, foi proposto por, aí nós temos Ernest Rutherford, J.J. Thomson, John Dalton, Niels Bohr e que é o Erwin Schrödinger. Pessoal, quem foi o primeiro, mais uma vez, para não esquecer, quem separou o núcleo e a eletrosfera? Quem que separou no modelo atômico? Quem foi o responsável? Rutherford, pessoal. O sistema, lembra, mais uma vez, um experimento que ele fez bombardeando partículas alfa contra aquela fina folha de ouro. E foi ali que ele verificou que o átomo ele possui um espaço vazio, mas ele também possui uma partícula centralizada com carga positiva, como núcleo, e uma imensa eletrosfera com os elétrons com carga negativa. Então, quem foi o responsável por centralizar a carga elétrica positiva dos átomos em uma porção reduzida, conhecida como núcleo atômico, foi Ernest Rutherford. Beleza? Acertaram os 3 exercícios? Ok, então. Então, vamos partir então para a resolução de exercícios referentes à nossa aula de hoje, desse vídeo, que é sobre estrutura atômica. Pessoal, primeira coisa para a gente começar a aula, eu vou até pedir para vocês aqui, olharem comigo aqui no meu pequeno quadro aqui.
Lembre-se sempre, pessoal, número atômico ele também vai ficar conhecido como a letra Z, certo? Massa atômica A. Beleza? Toda vez que você for ver um elemento, vamos pegar um elemento X aqui, por exemplo, a massa atômica sempre vai estar no canto superior. Às vezes pode estar no canto superior esquerdo, às vezes no canto superior direito, certo? Mas massa atômica sempre canto superior. E o número atômico sempre no canto inferior. Lembraram? Muito importante. O que é a massa atômica? Massa atômica, pessoal, é igual o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Beleza? Lembraram? Sabendo isso, então, pessoal, vamos resolver nosso exercício. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem respectivamente no átomo de mercúrio. Ele fala lá, o átomo de mercúrio, ele apresenta uma massa atômica de 200 e um número atômico de 80, certo? Ele quer saber o número de prótons, nêutrons e elétrons. O número atômico é o quê? O número atômico é o número de prótons. Então, já coloca lá. Prótons é igual a 80. Beleza? O número de nêutrons você descobre como? Se você sabe que a massa atômica é a soma de prótons com nêutrons, então, se você tem a massa e tem o número de prótons, você diminui o número de prótons da massa atômica. Nesse caso aqui, vai dar 120. Então, o número de nêutrons é 120. E o número de elétrons, professor? Lembra, pessoal, da aula que a gente falou, quando o átomo, ou a molécula, ele não possui uma carga, ele não possui uma carga, não está nem positivo nem negativo, então o número de prótons é igual ao número de elétrons? A carga relativa daquele átomo é zero, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons é 80, o número de elétrons vai ser quanto? Aqui, 80. Então, pessoal, no exercício que ele fala para indicar o número de prótons, nêutrons e elétrons respectivamente, qual a alternativa coerente? A alternativa C, 80 prótons, 120 nêutrons e 80 elétrons. Beleza? Conseguiu entender o raciocínio? Ótimo. Próximo exercício. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é seu isótono? Pessoal, muito importante. Lembra do conceito de isótono, de isoátomos? Isótopo, P de próton. Isótopo, mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Isótono, N, de nêutrons, que é o qual vai ter o mesmo número de nêutrons. E também temos os isóbaros, A de massa atômica, que são elementos que possuem a mesma massa atômica. Então aqui no exercício ele quer saber qual dos elementos abaixo aqui é isótono do átomo que possui 20 nêutrons. Pessoal, olhando aqui, ó, nós temos elementos, número atômico e massa atômica. A mesma lógica do exercício anterior, a gente vai descobrir o número de nêutrons diminuindo o número atômico da massa atômica, beleza? Nesse caso aqui, então, pessoal, alternativa A, nós temos 19 e 40. 19 número atômico, 40 de massa atômica. Se você fizer a matemática, você vai ver que o potássio ele possui 21 nêutrons. 21 é igual a 20? Não, então não é isótono. Parte para o próximo. Cálcio, 20 de número atômico, 42 de massa atômica. 42 menos 20, 22. É igual a 20? Não. Parte para o próximo. Temos aqui 21 de massa atômica, 21 de número atômico, 42 de massa atômica. 42 menos 21 dá 21. É igual a 20? Não. Partindo então para o outro modelo, nós temos o cálcio também, um isótopo da alternativa B,
mas ele vai ter um número atômico 20, que representa o seu cálcio, e uma massa atômica de 40. 40 menos 20 é 20. Opa! Número de nêutrons, 20. Número de nêutrons, 20. Então, nesse caso, a alternativa D, pessoal. A alternativa D é isótono do átomo que possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Beleza? Partindo então, pessoal, para o exercício aqui bem bacana da FEI São Paulo. Um cátion metálico trivalente tem 6 elétrons e 118 nêutrons. O átomo do elemento químico do qual se originou tem número atômico e número de massa, respectivamente. Beleza, pessoal? Aqui já é um pouquinho mais... vai ter que trabalhar um pouquinho mais e prestar um pouquinho mais atenção. Beleza, pessoal? Ele fala que um cátion trivalente tem 76 elétrons. 76 elétrons. Um cátion trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. 118 nêutrons. Vou deixar aqui. Nêutrons, só para... Ele pergunta, o átomo do elemento químico do qual se originou tem número atômico e número de massa, respectivamente. Ou seja, ele quer saber o número atômico e o número de massa desse átomo. Então, vamos pegar o elemento que ele não fala o átomo, X. Ele quer saber o número de massa e o número atômico. Esse átomo, ele fala que tem 76 elétrons. Se fosse um átomo que não possui uma carga relativa zero, teria 76 prótons. Mas é o caso? Não, não é o caso. Ele fala que é um cátion trivalente. O que é um cátion? Vamos lembrar? Cátion é um íon positivo, ou seja, se é positivo é porque perdeu o elétron. Se é trivalente, perdeu quantos elétrons? 3. Então, se ele perdeu 3 elétrons, ele vai possuir quantos prótons de diferença ali? 3 a mais. Então, se você tem 76 elétrons, você sabe que ele perdeu 3. Então, ele teria, o correto seria ele ter 79 elétrons, correto? Então, aí 79 elétrons seria a forma que esse dado elemento não estaria na forma de íon. Então, se a forma, o estado fundamental dele são 79 elétrons, qual é o número atômico dele? 79. Certo? Daí, ele pergunta também a massa atômica. A massa que é mesmo? Lembra lá? A massa atômica é igual ao número de nêutrons mais o número de elétrons. Se você fazer essa matemática, você vai verificar que a massa atômica desse dado elemento é 197. Dessa maneira, então, a alternativa que corresponde a esses resultados é a alternativa E, pessoal. 79 de número atômico e 197 de massa atômica, pessoal. Certo? Partindo disso, então, pessoal, lição de casa para a próxima aula de novo. Vamos lá. Vou deixar aqui, passar 3 exercícios, pausa o vídeo, resolve e dá continuidade. Primeiro exercício. Segundo exercício. O terceiro exercício, pessoal. Já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder a correção da próxima aula. Tudo de melhor para vocês, grande abraço, valeu!